Olá, irmãos. O meu nome é Rosa e hoje estamos aqui nesta casa como trabalhadora voluntária, esta casa que sempre nos acolhe, nos recebe de braços abertos. E neste momento, de uma forma muito especial, forma em que podemos nos comunicar, mesmo com o distanciamento social. E hoje, o nosso convite é para que possamos refletir sobre temas sempre sob a orientação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, vamos iniciar hoje esta nossa reflexão com uma prece. Convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e à espiritualidade maior, agradecendo a oportunidade deste encontro, agradecendo a oportunidade de podermos refletir um pouco mais sobre a nossa própria condição de espíritos que somos, que possamos, neste instante aqui, buscar de uma forma muito harmoniosa, serena, refletir sobre o nosso próprio proceder. Que os bons espíritos possam nos inspirar para que nossas palavras sejam palavras de conforto a todos nós. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje já agora harmonizados, vamos pensar um pouquinho a respeito de nós mesmos. E essa conversa toda que nós vamos aqui realizar, ela está baseada no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese de Kardec. E o nosso tema hoje é Tempo de Florescer. Muito bem. Atualmente, todos que habitamos este planeta, o planeta Terra, estamos passando por uma experiência coletiva que, além de ser única, ela fez com que todos nós parássemos, literalmente parássemos. Parássemos os nossos afazeres fora de casa, alterássemos nossa rotina do dia a dia, e tudo isso com a finalidade de proteção. Proteção de nós mesmos e proteção do nosso próximo, da contaminação que esse vírus que se encontra entre nós, né, enquanto a ciência tenta entender como lidar com esta situação pandêmica. Pandêmica porque atingiu toda a humanidade e ao mesmo tempo, não é? Então, lá se foram muitos meses, já 6 meses, e ainda hoje nós buscamos um modo de nos adequar a novos comportamentos sociais, não é? Para preservar exatamente a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual. E nesse tempo todo, muitos percalços, inúmeros percalços, né? E em diversos aspectos da nossa vida ocorreram. Essa situação toda se iniciou no verão aqui no Brasil, né? Nos meses de fevereiro, março, época de temperaturas altas aqui para nós, onde a maioria das pessoas costuma aproveitar esse tempo para estar
mais ao ar livre, mais nos parques, nos locais de lazer, aproveitando mesmo, né, essa condição do tempo. Então, é um momento em que nós ficamos muito atentos ao movimento exterior, a tudo que nos chega de fora. E nós, que estávamos distraídos com o mundo exterior, com tudo aquilo que ele pudesse nos proporcionar, levamos um susto, porque tivemos de uma hora para outra que parar em casa. Paramos, muitos de nós, de sair para trabalhar, muitos começaram a trabalhar em casa, outros tantos ficaram sem trabalho, numa situação bem difícil. As escolas, as universidades suspenderam suas aulas. Os templos religiosos, as casas espíritas tiveram que fechar, não é? Tudo isso pela necessidade do distanciamento social, para que os serviços de saúde não ficassem sobrecarregados e pudessem melhor atender aqueles que necessitam de atendimentos, de cuidados médicos. E por que nós estamos fazendo todo este apanhado, né, daquilo que toda a nossa sociedade está vivendo até aqui? Bem, é que essa parada forçosa e inesperada nos trouxe um fator que não é novo, mas que para nós, para a nossa percepção, é novo. É o fator tempo. Nós passávamos boa parte do nosso dia em atividades fora de casa, ou no trabalho, ou no estudo, ou até no auxílio a outras pessoas, não é? Mas, de repente, nos víamos com mais tempo para o convívio com os nossos familiares e também para estarmos conosco mesmo, não é? E é a partir daí que nós vamos refletir esse tempo que nós temos para estar conosco mesmos. O tempo, meus irmãos, é uma bênção de Deus. Ele nos proporciona o tempo e nem sempre nós aproveitamos esse tempo para nos favorecer. Hoje, o tempo nos reserva mais espaço para pensar, mais espaço para refletir sobre como estamos levando a nossa vida. Como está a nossa relação conosco mesmos e com aqueles com quem nós convivemos, os nossos familiares principalmente. Sim, porque nós somos seres sociais e precisamos nos relacionar com o outro. E nesse relacionamento é que surte o aprendizado, o ensinamento, o crescimento. Então, dessas trocas entre nós aprendemos, nós ensinamos e nós crescemos como seres, não é? Então, convidamos a todos a este convite, a esse refletir sobre a nossa condição de espírito imortal que somos, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, para começar essa reflexão, vamos lá na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: que é Deus? E a resposta dos Espíritos é muito simples. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema? Sim, Deus é a inteligência suprema e por isso ele é único. Não há nenhum outro ser que possa se igualar a Deus. Causa primeira de todas as coisas. Toda a criação
provém de Deus, sendo Ele a causa primária. Toda a criação é fruto dessa inteligência suprema. Toda a criação é efeito dessa causa primária. Portanto, nós fazemos parte desta criação. Deus criou os seres a partir do princípio inteligente e criou as coisas a partir do princípio material. Basta nós observarmos o que nós temos ao nosso redor. Basta observarmos o universo ou os multiversos, né? Como hoje a ciência já nos apresenta, observarmos as galáxias, os sistemas, os planetas. Ou então viemos mais para perto de nós mesmos. Vamos observar a natureza do nosso planeta. A natureza do nosso planeta, que se constitui do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e de nós, seres humanos. E nós vamos ver que tudo na natureza funciona numa sincronicidade, num equilíbrio, numa perfeição, sempre numa evolução contínua, que só pode ser obra dessa inteligência suprema, que encerra os atributos do amor e da perfeição. Portanto, Deus é o nosso Criador. E a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec vai indagar aos espíritos superiores que definição podemos ter de espíritos. E aí os espíritos superiores nos respondem que espíritos podem ser definidos como seres inteligentes da criação. Os espíritos, mais adiante, eles vão nos explicar que os espíritos foram criados, mas são imortais, não têm fim, não é? E foram criados todos, fomos criados todos, simples e ignorantes, isto é, como se fosse uma folha de papel em branco. E no decorrer dos milênios, das nossas múltiplas vivências encarnatórias, nós vamos registrando registrando em nós, na nossa consciência, né? Todos os aprendizados que nós fazemos. E também todos os tropeços que nós damos, né? A partir deste processo de aprendizado, até que nós possamos atingir o equilíbrio perfeito entre a sabedoria e o conhecimento. Então, somos todos seres perfectíveis e nossas experiências na vida carnal, na relação com os nossos semelhantes, é que é a nossa escola, de onde nós vamos retirar todo o aprendizado necessário para a nossa evolução até nos tornarmos espíritos purificados. Fica claro, então, que somos espíritos imortais, que nos encontramos numa das nossas inúmeras experiências reencarnatórias, a fim de adquirirmos ou aprimorarmos conhecimentos e valores morais. Mas como fazer parte deste processo de uma forma consciente? Bem, é preciso começar conhecendo melhor a nós mesmos, dando mais atenção à nossa voz interior, ouvindo os nossos anseios. Assim nós poderemos nos conhecer melhor. E essa parada, essa pausa obrigatória que nós nos vimos, né, envolvidos agora, ela pode ser providencial para isso. É uma oportunidade oferecida pelo nosso Pai
para podermos olhar melhor a nós mesmos, para nos enxergar, para ver o que ocorre dentro da nossa casa íntima. E nessa reflexão, nesse processo de nos olhar e nos enxergar melhor, nós podemos nos questionar: como é que nós estamos passando por esse inverno das nossas vidas, né? Essa estação cujo clima é frio e que onde a gente se recolhe mais, a gente fica mais abrigado na nossa casa, é exatamente isso que aconteceu conosco, né? Como é que nós estamos passando por isso tudo? Será que nós aproveitamos este intervalo, essa parada, para dar uma espiada mais demoradinha dentro de nós mesmos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes? Talvez o convite do Criador seja este mesmo. Meu filho, aproveita esse tempo de recolhimento para aferir como é que tu te encontras. Como é que tu estás enfrentando as dificuldades do dia a dia? Estás enfrentando com revolta ou com serenidade? Como tu estás percebendo as bênçãos recebidas, meu filho? Com indiferença ou com gratidão? E a tua relação com a família? Atribulada ou pacífica? O que é preciso trabalhar em ti para que tu te sintas mais sereno e mais apaziguado contigo mesmo e com as outras pessoas? Então, essas questões todas, né, são oportunidades para que a gente possa fazer uma reflexão mais profunda, para nos conhecermos melhor, para buscarmos uma melhor qualidade de vida emocional. E como já nos explicaram os espíritos, que somos seres criados para esse processo de evolução intelectual e moral, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Atração do mal? Sim. Porque quando nós nos encontramos distraídos, sem prestar atenção ao nosso proceder, nós podemos ser arrastados para atitudes que venham a prejudicar a nós mesmos e aos nossos irmãos de caminhada. Por exemplo, quando recebemos uma ofensa e nos magoamos com aquilo, nos ferimos, nos magoamos, e, a partir disso, revidamos esta ofensa, nós estamos neste processo de arrastamento. Porque magoar-se é uma distração. Nós estamos distraídos e não percebemos que ficar magoado, guardar ressentimento, é um prejuízo para nós mesmos. Porque ficamos remoendo aquele sentimento ruim que nutrimos pela outra pessoa que nos causou um prejuízo. E isso mina as nossas boas energias. E revidar uma ofensa é exatamente repetir uma atitude que nós não gostamos de receber. Repetir uma atitude que nos feriu. Então, nós começamos a nos igualar ao ofensor. Então, este é um exemplo claro de que, se nós estivermos distraídos na vida, nós podemos, sim, ser arrastados ao mal, né? Porque o mal é isso, é aquilo que não nos faz bem, nem a nós e nem ao outro. Pois bem, a resposta que Kardec recebeu dos espíritos para essa pergunta, para saber qual seria o meio mais eficaz e prático de se melhorar aqui nesta vida,
o espírito que respondeu a Kardec foi Santo Agostinho, né? E ele responde da seguinte forma: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E ele continua exemplificando, dando o seu próprio exemplo de como ele fez para iniciar esse processo do conhecimento de si mesmo. Ele diz, então, que no fim de cada dia, ele interrogava a sua consciência, se recolhia e passava em revista tudo o que havia feito naquele dia. E começava a se perguntar se havia deixado de realizar algum dever, se tinha feito alguma coisa que pudesse alguém se queixar dele, não é? Então, desse modo, ele narra que passou a se conhecer melhor e a perceber o que precisava modificar em si. Indica ainda Agostinho que nós possamos fazer isso rogando sempre ao alto a inspiração nas respostas que a nossa própria consciência vai nos dar. E que esses mentores, amigos, possam sempre nos iluminar a nossa casa interior, a nossa consciência, para bem enxergarmos esses pontos. Tanto os pontos positivos das nossas atitudes, como os pontos que precisamos trabalhar. Outro modo que nós podemos também buscar esse conhecimento de nós mesmos é sob aquela orientação que Jesus nos trouxe, que nós façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Não é? É uma orientação segura. E com essa análise, né, sobre o nosso proceder, nós vamos escutando os nossos reais sentimentos e conhecendo o que verdadeiramente vibra em nosso coração, sem disfarces, né? Passamos a perceber com mais clareza as nossas próprias conquistas espirituais e as nossas dificuldades ainda neste campo. Esse conhecimento, meus amigos, é a chave para tomarmos as rédeas da nossa própria vida, do nosso próprio progresso como espírito imortal que somos. Espíritos, como já referimos, com destino à perfeição e à consequente felicidade. E para irmos conquistando esse terreno, é preciso aprender com as experiências da vida. Experienciar é tomar parte do processo, é passar por situações que nos mostrem a melhor escolha a fazer. Não estamos sozinhos nisso, com certeza. Sempre teremos a assistência espiritual neste processo. Entretanto, é fundamental o esforço da nossa parte. É preciso jogar o jogo. É necessário experienciar as relações com os nossos irmãos de caminhada. Nós precisamos, sim, cuidar do nosso coração para fazer germinar as sementes do bem e de todas as potencialidades que o Criador, nosso Pai, ali semeou. Cuidemos do terreno dos nossos sentimentos, meus irmãos. Adubemos esse solo com muita virtude, as virtudes da humildade, da serenidade, da paciência, na proporção que nós podemos agora exercitar essas virtudes, cada um de nós, não é? E também possamos regar a nossa alma com a água pura do amor. Porque quando nós agimos com esse sentimento que é o amor,
todas essas virtudes já conquistadas em determinado grau, elas afloram em nós. Mas como assim agir dessa maneira em momentos difíceis, como agora, não é? Em que nós muitas vezes nos desequilibramos emocionalmente. Então, é necessário que a gente considere as ocorrências difíceis das nossas vidas, né? A dor, o sofrimento que elas causam, né? Como sinais de alerta, como setas indicadoras da necessária mudança que temos que fazer na rota da nossa vida, para que a gente possa sair de uma estrada com muitas pedras e prosseguir a nossa caminhada, sem tantos tropeços, né? Deus quer que todos nós alcancemos a felicidade e nos proporciona esse tesouro do tempo, aguardando sempre as nossas ações, respeitando o nosso ritmo. Mas, às vezes, é necessário que a vida nos dê um impulso para irmos adiante. E este momento agora, talvez seja um impulso que nós estejamos recebendo, né? E para que nós não fiquemos assustados e perdidos nesta jornada de progresso, o Pai nos entrega a Jesus, o nosso guia e nosso modelo, como nos orienta a questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é aquele nosso irmão mais velho, aquele espírito que já passou por todas essas experiências, né, como nós estamos passando, e que há muito tempo antes de nós fez essa jornada. Muito, muito tempo. E atingindo assim o patamar de espírito crístico, da mais alta pureza, né? Então Jesus tem toda a condição de ser o nosso mestre, de nos orientar nessa jornada rumo à felicidade. Portanto, meus amigos, por mais duras que sejam as provas pelas quais estejamos passando, não nos esqueçamos do amparo do Mestre Jesus. Ele que está sempre presente em nossas vidas. Ele está presente em todas as situações pelas quais a gente passa. Pelas situações alegres, prazerosas, mas também pelas situações difíceis, as situações de dor. Ele que está presente através das pessoas com quem nós nos relacionamos, pessoas amigas, compreensivas, mas também através das pessoas com quem nós temos dificuldade de relacionamento, não é? Porque todos esses momentos, os difíceis, as pessoas que a gente tem dificuldade de relacionamento, são nossos mestres também. Nos mostram quais os pontos nevrálgicos que nós precisamos trabalhar em nós. Portanto, Jesus, esse governador da terra, esse amigo inestimável que nós temos, conhece a cada um de nós e sabe todas as nossas necessidades. Ele está sempre ao nosso lado, amparando e guiando. Então, tenhamos confiança na sua assistência. Fortaleçamos, assim, a nossa fé, nos aproximemos mais do Mestre. Isso a gente pode fazer por meio da prece, por meio da leitura de trechos do Evangelho, não é? Porque, com certeza, isso nos trará mais esperança, a esperança de dias melhores. Porque, como nos diz um espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, a fé é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus.
e a esperança, meus irmãos, junto com a caridade, são consequências da fé. Então, por ser de inspiração divina, a fé sempre desperta os mais nobres instintos que nos podem levar ao bem. Assim, mantenhamos a nossa fé ativa, para que através dela nós possamos remover a montanha de dificuldades e de dores das nossas vidas, como já nos orienta Jesus. Não é mesmo? Assim, queridos, esse sentimento, então, de aguardar sempre o melhor, na certeza do amparo, da providência divina, certeza de que somos filhos muito amados do Criador, um Pai misericordioso, justo e bom, que nos permite trilhar os caminhos escolhidos por nós, mas sempre nos coloca junto de Jesus, que é aquele que pode nos guiar pelo caminho da harmonia e da paz. Então, acolhendo em nosso coração essa certeza deste amparo e deste consolo de Jesus, nós podemos, assim, alimentar a nossa vida com pensamentos positivos, no terreno da calma, no terreno do bom ânimo. E renovamos, então, nossos propósitos perante a vida, certos de que nós somos os artífices, os construtores da nossa própria felicidade, mas sempre amparados pelos espíritos protetores. Assim, após nós termos passado por estações do ano até aqui, de um modo tão diferente neste 2020, não é? Onde no verão recebemos a notícia dessa pandemia que nos obrigou a ficar mais recluso, a ficar em casa, e que durante a passagem do outono e do inverno, né, ficamos mais, talvez, reflexivos, porque ficamos mais tempo junto de nós mesmos, né? Agora é hora de entrarmos na primavera. Primavera, estação do ano em que as flores desabrocham. Então, que nós possamos acompanhar a natureza e entrar também na nossa primavera íntima, deixando desabrochar os nossos melhores sentimentos, deixando que floresçam em nós aquelas sementes plantadas por Deus em nosso coração, que germinaram e se desenvolveram no outono e no inverno das nossas vidas, onde nós enfrentamos muitas vezes ventos, nuvens pesadas, mas que agora já estão como flores em botão. Deixemos que essas flores desabrochem e enchem de perfume a nós e a todos aqueles com quem nós convivemos. Porque, meus irmãos, nós estamos sim passando por dores de um parto para o nascer de uma nova era. A era do homem mais espiritualizado, a era do momento em que haverá a predominância do bem em nossas vidas. Então, sintonizando com o bem e permitindo que Jesus, a luz do mundo, o sol das nossas vidas, clareie o nosso caminho, certamente passaremos por tudo isso com mais serenidade. E que este caminho se torne uma estrada de mais amor e de mais paz. Muito obrigada. Nós vamos agora fazer uma prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade maior por todo o amparo recebido durante estes momentos,
e pedindo ao Mestre Jesus que possamos todos sair deste momento de reflexão, envolvidos, Mestre amigo, na tua paz, na tua harmonia, na tua serenidade. Que possamos distribuir todos estes benefícios aqui recebidos aos nossos irmãos de caminhada. Luz e paz a todos. E que assim seja.